Algumas histórias da Bíblia continuam sendo lembradas, mesmo depois de milhares de anos. Não apenas pelos acontecimentos, mas pelas emoções que carregam. Histórias sobre sofrimento, sobre fé, sobre perseverança. E poucas são tão marcantes quanto a história de Jó, um homem que perdeu tudo, mas que continuou acreditando, mesmo em meio à dor. Sombras da Bíblia. Imagine acordar em um único dia e perder absolutamente tudo: sua riqueza, sua casa, sua família, sua saúde, tudo destruído. Agora, imagine continuar acreditando mesmo assim, sem entender o motivo, sem respostas, sem saber por que aquilo estava acontecendo. Essa é a história de Jó, o homem que enfrentou o sofrimento, como poucos em toda a Bíblia, e cuja fé continua sendo lembrada milhares de anos depois. Jó era conhecido como um homem íntegro, respeitado, próspero. Ele possuía terras, rebanhos e uma grande família, mas acima de tudo, era conhecido por sua fé. A Bíblia descreve Jó como alguém justo e temente a Deus. Um homem que evitava o mal, aparentemente. Sua vida era perfeita. Mas então, algo começou a acontecer nos bastidores da própria existência. Algo invisível aos olhos humanos. Segundo o relato bíblico, Satanás questionou a fidelidade de Jó. Afirmou que ele só era fiel porque possuía uma vida abençoada, porque tudo estava bem. Mas e se tudo fosse tirado? Será que sua fé permaneceria? Então, uma permissão foi concedida e a vida de Jó mudou completamente. As tragédias começaram uma após a outra. Mensageiros chegavam desesperados. Seus animais haviam sido roubados, seus servos foram mortos. O fogo destruiu parte de suas posses. E então, a pior notícia chegou. Seus filhos haviam morrido, todos eles. Em um único dia, o homem que tinha tudo agora se encontrava cercado apenas pelo silêncio da perda. Mesmo diante da dor, Jó caiu de joelhos e declarou: O Senhor deu, e o Senhor tomou. Mas sua provação ainda não havia terminado. Depois disso, sua própria saúde começou a desaparecer. Feridas dolorosas cobriram seu corpo, da cabeça aos pés. Aquele homem respeitado agora estava sentado sobre cinzas, socino, consumido pela dor. Até sua própria esposa disse: Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme, mesmo sem compreender, mesmo em meio ao sofrimento. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil, porque não era apenas a dor, era o silêncio. Jó não entendia por que aquilo estava acontecendo. Ele clamava, questionava, tentava encontrar respostas, mas tudo parecia silencioso. E isso tornou sua história tão humana, porque em muitos momentos nós também perguntamos: por quê? Por que o sofrimento existe? Por que pessoas boas enfrentam dor? Por que algumas respostas nunca chegam? Alguns amigos vieram visitá-lo. No come, apenas ficaram em silêncio diante da dor. Mas depois começaram as acusações. Disseram que talvez Jó estivesse escondendo pecados, que talvez merecesse aquilo, porque, para eles, alguém só sofreria daquela maneira se tivesse feito algo terrível. Mas estavam errados. Nem todo sofrimento é punição. Nem toda dor é consequência direta de erros. E a história de Jó mostraria isso de forma profunda. Em certos momentos, Jó
Quase desabou completamente. Questionou sua própria existência. Desejou nunca ter nascido. Seu sofrimento era tão intenso que parecia não haver saída. Mas mesmo em meio às dúvidas, ele continuava buscando Deus. E talvez seja isso que torna sua história tão poderosa. Jó não era alguém sem dor. Era alguém que continuou mesmo ferido. Depois de tanto silêncio, Deus respondeu, não com explicações detalhadas, não revelando todos os motivos, mas mostrando algo maior, mostrando a imensidão da criação, o poder sobre o universo, a complexidade da existência. Diante disso, Jó percebeu o quanto os limites humanos são pequenos diante do infinito. E em meio àquela revelação, algo mudou dentro dele. Com o passar do tempo, Jó foi restaurado. Sua vida começou a ser reconstruída. Ele voltou a prosperar, construiu novamente sua família e viveu muitos anos depois de tudo aquilo. Mas talvez a maior restauração não tenha sido material, talvez tenha sido espiritual. Porque depois da dor, sua fé já não era baseada apenas nas bênçãos, mas na perseverança. A história de Jó continua atravessando gerações, porque ela toca uma das perguntas mais difíceis da humanidade. Como continuar quando tudo parece perdido? Talvez a fé verdadeira não seja acreditar apenas nos dias bons, mas continuar mesmo quando não entendemos o caminho, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Porque algumas das maiores batalhas da vida acontecem dentro de nós. E, às vezes, o maior ato de coragem não é vencer imediatamente, mas permanecer, continuar e não desistir. Sombras da Bíblia. Onde termina o impossível, a fé começa. Se esta história falou com você, inscreva-se e continue explorando os mistérios que ainda ecoam através das Escrituras.